Conversa Fiada está de volta. Meu convidado hoje é o escritor Valdir de Pinho Veloso. Valdir, nós pertencemos à mesma paróquia e eu acho você um cristão exemplar e um discípulo, né? Eu queria que você falasse para a gente da importância da fé, principalmente assim, nos dias de hoje, onde nos falta tanta esperança. Qual que é assim a virtude de uma fé hoje? Até relativamente pouco tempo, todo mundo era amigo, todo mundo era irmão, nesse sentido de um visitar os outros, estarem sempre mais solidários. Hoje as pessoas são mais solitárias, as pessoas são mais individualistas. E quando não são pessoas que os afazeres impedem as visitas, impedem as amizades profundas. Hoje a gente pode dizer que uma pessoa é amiga da gente e se perguntar onde mora, a gente tem insegurança onde, não sabe o endereço e nunca foi à casa da pessoa, nunca adentrou-se à casa da pessoa e pode-se afirmar que é amigo, porque é a tendência atual desse tempo em que estamos habitando. E nesta situação principalmente, o único ponto que nos une, além de ligar a Deus, o único que liga as pessoas é a fé, é a religião. E nós temos um privilégio, você e eu temos um privilégio, e os demais paroquianos, os que pertencem à paróquia de São Norberto, temos um privilégio de pertencer a uma comunidade muito irmã, em que as pessoas participam das barraquinhas, conhecem uma grande quantidade, tem-se uma impressão até de um público que todos são conhecidos entre si. E isso é uma situação meio rara nos últimos tempos. Eu creio que isso diminui a solidão das pessoas e deixa as pessoas, em vez de mais solitárias, mais solidárias. Isso. Ô Valdir, você deve ter começado a escrever muito cedo. Eu queria que você contasse para a gente assim, quando que você notou que você seria um escritor? Você sonhou com isso? Como é que foi sua relação com os textos, com a escrita? Muito interessante, porque há pouco tempo eu disse a você, no bloco anterior, que há coisas que acontecem em minha vida que eu não tinha nenhum projeto sobre ele. O meu modo de escrever é mais ou menos assim. Também eu já ouvi pessoas dizerem que todos nós temos nossos poemas em casa e somos escritores. Eu não me lembro se eu tinha tanta coisa muito interessante em casa. Mas eu era presidente do Sindicato dos Comerciários e passei a mandar para a imprensa uma notícia sobre a atividade do sindicato, em termos hoje, um release. E os jornais, os então Diário de Montes Claros e o Jornal de Montes Claros, publicavam aquele texto praticamente 100% do que eu escrevia. Aí eu descobri que do modo que eu escrevia, eu tinha capacidade de ser publicado. Aí eu ousei, como sempre, precisamos ter ousadia, escrevi no fim de dezembro de 1979, você não era nascida, verdade, um texto falando sobre Beto Guedes, quando o Beto estava começando na atividade. Eu fiz uma crítica sobre o trabalho, crítica no sentido de análise profunda, né? Um elogio por causa da boa qualidade e um disco que Beto Guedes estava lançando. E o jornal nem só publicou, como confirmou que com aquele nível eu poderia escrever uma vez por semana, que a coluna chamada Rádio Discos e TV estava aberta para mim. Essa coluna estava descontinuada, ela foi iniciada pelo Perereca Luiz Carlos Novaes e ninguém estava escrevendo aquele tema e eu passei a escrever sobre o assunto. Daí para cá, desde 1979, eu não tenho parado de escrever. Recentemente eu parei de publicar devido às dificuldades de acesso aos jornais, mas estou usando outros meios para divulgar para os amigos. Isso. Agora eu queria que você falasse para mim assim, você já está no 16º livro. Qual que é a emoção de ter um livro publicado?
Uma vez, quando eu fui casar com a moça mais bonita do mundo, Dária, eu mandei um convite para Milton Nascimento, de quem eu havia escrito uma página inteirinha no jornal, né, no Diário de Montes Claros, uma matéria sobre a vida dele quando ele completou 37 anos, e saiu no dia 25 de outubro de 1980. E naquela época eu mandei o convite de casamento para Milton, e ele mandou um bilhetinho para mim, uma nota manuscrita, escrito que eu me casasse, fosse bem feliz e que tivesse 13 filhos. E colocou entre parênteses, 2 para ficar na reserva. Filhos físicos são 3, né? Vandré, Duran e Giovana. Mas eu tenho outros, agora são 19, porque os livros também são filhos. A emoção é a mesmíssima de ter um filho nascendo. Recentemente eu disse, esse livro foi o que nasceu na semana passada, porque é um nascimento de um filho igualzinho um filho biológico. É algo que sai do interior, é uma extensão da vida da gente. Assim como os nossos filhos são a continuidade da nossa vida, os livros são a continuidade da vida também, e principalmente o que torna a pessoa mais imortal é mais o livro do que os filhos, porque os filhos, raramente alguém de outra parte distante vai saber que fulano de tal é filho de alguém, mas um livro, ele transpassa todas as barreiras e chegam a diversos outros locais, inclusive outros países. E alguém pega o livro e mesmo depois de a gente já falecido, vai ver que existe um filho ali para preservar esse trabalho. Tá. Então vamos falar um pouco desses filhos, né? Vamos lá. Você já está no 16º. Isso. 10 deles estão dentro do campo jurídico, né? 3 estão no educacional e 3 são de literatura. Isso. Né? Eu queria que você falasse um pouco de como foi isso, se é mais agradável escrever literatura, se é mais rentável fazer um livro jurídico, se abordasse isso para a gente entender como é que é, inclusive, o mercado editorial, como é que isso é escolhido, se é uma opção sua ou se a editora, de certa forma, orienta com relação a isso. Eu queria que você falasse isso, mas eu queria depois do comercial. Nós vamos ali faturar um pouquinho, voltamos já já. Não saia daí.